Pessoal, vamos falar sobre demonstrações contábeis, né, bem com ênfase no balanço patrimonial e na demonstração de resultado do exercício. Então, nosso objetivo é apresentar as demonstrações, dando ênfase a estas duas. O levantamento das demonstrações contábeis é uma das 4 técnicas contábeis, né? Então, sendo executada após o encerramento dos lançamentos, né? Inclusive os lançamentos de apuração do resultado. Então, é a segunda técnica, né, a ser realizada. Trata-se de confecção, né, de relatórios padronizados, ok? Que devem ser datados e assinados pelo contador e pelo representante da administração. Né? Se for uma empresa limitada, um dos sócios designados, ou então for uma SA, né, o representante da administração. Considera-se como obrigatório, né, o levantamento por ocasião do encerramento do exercício. O que é o exercício? O exercício é o ano calendário, é o ano fiscal, é a coincidência desses anos, né? E a data é 31 de dezembro. 31 de dezembro, então, é a data obrigatória para o levantamento das demonstrações contábeis. Muitas vezes também a terminologia demonstrações contábeis ela é trocada por demonstrações financeiras padronizadas, principalmente no site da Bovespa. Né? A gente vai encontrar essa mudança, DFP, né? Demonstrações financeiras padronizadas. Mas o correto seriam demonstrações contábeis. Bom, e qual é a obrigatoriedade das demonstrações? Então nós vamos ver o seguinte, né? Por força de lei, por força da legislação fiscal, a gente tem aqui o seguinte, o balanço patrimonial ele é obrigatório para todo mundo, microempresa, pequena empresa, né? Para empresas sem fins lucrativos, para SA e para empresa de grande porte que não seja SA. Ou seja, todo mundo é obrigatório, a DRE também é obrigatória para todo mundo. Quem não é obrigatório? Só o MEI. É o único que não tem que fazer balanço patrimonial e DRE. Agora, as demais demonstrações, bom, é bom destacar que as notas explicativas são obrigatórias também, mas as notas explicativas elas não são, na verdade, uma demonstração contábil. Elas são uma explicação do balanço patrimonial. Então, se o balanço patrimonial é obrigatório, as notas explicativas também são obrigatórias. Não deveriam nem constar, mas elas aparecem normalmente destacadas, né? Mas elas são fazem parte, né, integrante do próprio balanço. Então, o que é que nós temos depois? Né? Que, na verdade, é facultativo ou não obrigatório para o restante, tirando as SA. Né? SA é obrigatório tudo. Né? E as empresas de grande porte também são obrigatórias tudo. Né? Então, demonstração do resultado abrangente é facultativo para microempresa, para pequenas, né, médias, nós já temos, ela pode ser substituída pela demonstração de lucros e prejuízos acumulados, sem fim lucrativo não é exigido, SA é obrigatório. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, ela é facultativa aqui, na verdade ela deixou de ser, essa aqui a gente nem precisa mais comentar, porque ela deixou de ser, ela é facultativa, não exigida e não exigida. Pode ser feita, mas hoje, por quê? Porque a demonstração de mutações do patrimônio líquido, ela abrange, né? A gente vai mostrar que ela abrange essa parte. Então, ela é facultativa para a microempresa, pode ser substituída, né, aqui pela DLPA, obrigatória para empresas sem fins lucrativos e obrigatória para SA. DFC é facultativa para microempresa e pequena empresa, as empresas de médio já são obrigatórias, né? Entidade sem fim lucrativo também é obrigatório e obrigatório para SA. DFC, inclusive, é matéria mais adiante, né, de um próximo semestre. Demonstração do valor adicionado já é facultativo, né, para todo mundo, só mesmo para SA, que é obrigatório. Então, a gente vê que as demonstrações têm essa obrigatoriedade e realmente só quem não tem que ter a contabilidade estruturada e apresentar os balanços é o MEI. Diz até, né, que dentro do SPED, faz parte do SPED uma central de balanço. Quer dizer, reunir todos os balanços e ficar à disposição. As SA, elas têm que publicar os balanços. Elas têm que tornar público o balanço. As demais, não.
Então, assim, a publicidade dos balanços ainda, se todo mundo fosse obrigado a publicar o balanço, as informações ficariam mais fáceis, né? Mas as SA, elas que são obrigadas a publicar os balanços. Bom, vamos falar do DVA, demonstração do valor adicionado. Vamos apenas citar, né? É um demonstrativo contábil que tem por finalidade evidenciar a riqueza que foi gerada pela companhia em um período de tempo e a forma como ela foi distribuída entre diversos setores envolvidos no processo. O DVA está sendo muito citado, né, pelo ângulo da sustentabilidade, né? Nós temos um viés aí da área social, que inclusive existe um demonstrativo chamado balanço social que olha com bons olhos o DVA, ainda não obrigatório o DVA, como nós vimos só para as SA, mas já está se vendo com bons olhos o DVA como tornar pública informações desse cunho, né? O DVA é a intenção de mostrar o que foi gerado efetivamente, né? O que veio, né, de receita, o que foi consumido de insumos, né, de outros e o que foi gerado pelo setor, seria a riqueza gerada pelo setor. Há autores que defendem que essa seria a verdadeira riqueza adicionada pela empresa, essa que deveria ser tributada, mas esse é outro assunto. DFC, demonstração do fluxo de caixa, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período, o resultado desse fluxo. Como eu disse, esse relatório ele é muito importante, passou a se tornar obrigatório também, porque o caixa, o lucro é econômico, né? O lucro ele é fruto de uma relação econômica, nem sempre o lucro vai estar no caixa, vai ser dinheiro. O lucro pode estar, por exemplo, em clientes a receber, né? Em clientes. E isso, às vezes, é um problema para o dono da empresa, porque ele precisa de dinheiro para pagar fornecedores, ele precisa de dinheiro para pagar os impostos, honrar seus compromissos. Então, ele não pode desprezar a análise do fluxo de caixa. Ele pode ter uma lucratividade alta e não ter fluxo de caixa e, consequentemente, recorrer aos bancos para completar o caixa e minar o próprio lucro. Então, se tornou, né, obrigatório, deve ser fazer uma análise, né? Como é que foi gerado o caixa, a parte operacional do caixa, né? Como é que ela foi feita, né? Então é uma forma de se ver aí o fluxo de caixa. Bom, DMPL é um relatório contábil que demonstra as mudanças no patrimônio líquido, né? As mutações do patrimônio líquido, demonstração de mutações do patrimônio líquido de uma empresa em determinado período. A demonstração registra a movimentação dos recursos da empresa, expondo de forma clara de onde eles vêm para onde eles vão durante o exercício. A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, né, que é a autarquia a quem compete controlar, né, as demonstrações das SA, né, de estar nas normas, determina que a demonstração de mutações de patrimônio líquido seja publicada pelas empresas de capital aberto. E essa determinação se encontra na resolução dela, né, 59/86. O MPL é essa aqui. Veja, aqui tem o capital social, os incentivos, reservas de reavaliação, ajuste de avaliação patrimonial. Quer dizer, o que está se mostrando, como é que está distribuído as reservas de capital, reservas de lucro, como é que foi, né, quais foram os saldos iniciais e finais dessas contas para poder entender a evolução do patrimônio líquido, né? O foco é o patrimônio líquido. DRA, né? Demonstração do resultado abrangente, né? Também conhecida como DRA, tem como objetivo atualizar o que é o patrimônio da empresa e o capital dos sócios, para que os investidores consigam fazer a diferenciação e analisar os dados do empreendimento. Em 2009, essa prática foi regulamentada no Brasil e hoje a demonstração de resultado abrangente é obrigatória de acordo com a publicação do CPC, né, pelo número 260, parte técnica. O que se quer fazer aqui? Quer se tirar a parte de impostos, né, a parte de investimentos, para poder ver qual é o resultado total da empresa, né? É uma forma, veja, não é um novo lucro, é uma forma de entender como é que o lucro se comportou. As notas explicativas eu já comentei, né? Não são
não são não relatório, são informações que visam complementar as demonstrações financeiras e contábeis, né, esclarecer os critérios contábeis utilizados pela empresa. As composições dos saldos, né, determinados critérios, né, como é que foi feita a depreciação, como é que foi feita a avaliação do estoque e outras coisas mais que podem ter ocorrido durante o exercício. Aqui é um exemplozinho de notas explicativas. Eu vou falar sobre o balanço patrimonial, que é o nosso foco principal. Então, o balanço patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar, qualitativa e quantitativamente, né, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da entidade. No balanço patrimonial, as contas devem ser classificadas segundo os elementos do patrimônio que registram e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da empresa. Ou seja, a gente não vai colocar todas as contas, né? A gente vai agrupar as contas para poder ter uma formação mais sintética. É um relatório. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 176 da Lei 6.404/76, que é a Lei das SA, as demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes às demonstrações do exercício anterior. Então, quando a gente pega um balanço publicado no SA, a gente vai ver o ano corrente, 31 de dezembro, e o ano anterior. Aí vale a pena dizer que as SA publicam também trimestralmente as demonstrações. Tá? Mas fazem isso para haver um acompanhamento. Elas publicam trimestralmente, mas é lógico que a demonstração base é a de 31 de dezembro. O balanço patrimonial ele é constituído pelo ativo, que compreende os bens e direitos e as demais aplicações de recursos controlados pela entidade, né, capaz de gerar benefícios econômicos futuros originários de eventos ocorridos. O passivo, que compreende as origens de recursos, é representado pelas obrigações com terceiros, resultantes de eventos ocorridos que exigirão ativos para sua liquidação. E o patrimônio líquido, que compreende os recursos próprios da entidade, né, e seu valor, e é a diferença positiva entre o valor do ativo e o valor do passivo. Então a gente sabe, né, que ativo é igual, passivo mais PL, ou ativo menos passivo é igual a PL. Agora o PL, ele tem sua característica, ele é um passivo em relação do quê? Dos sócios para com a empresa. Né? A gente vai ver daqui a pouco essa situação. Então, é por isso que a gente vê muito aqui total do ativo, é muito comum a gente ver aqui, total do passivo. Para o mais observador, diria, não, é total do passivo mais PL. Né? Seria essa a forma, talvez, melhor de colocar aqui. Mas por que isso aparece muito comum? E aí tem que se observar isso com muita calma. É porque o patrimônio líquido tem característica de passivo. Né? É uma dívida da empresa para com os sócios, obrigações para com os sócios. Agora, é importante sempre distinguir o passivo, que é para com exigível, né? Que é o capital de terceiros, e o PL, que é um passivo para com os sócios. A gente tem que estar sempre atento ao que está se falando. Bom, as contas do ativo elas são classificadas pelo seu grau de liquidez. Liquidez é capacidade de se tornar, capacidade de pagamento, tá? Capacidade de se tornar dinheiro. Né? Então, lógico, o caixa é o que é mais líquido, né? E são dois grupos, tá, gente? Ativo circulante, né? Tá aqui, ativo circulante e ativo não circulante. Agora nós temos dois grandes grupos que a gente tem que entender. O circulante são as contas que, por sua natureza, fazem parte do ciclo operacional da empresa. Caixa, estoque, clientes, giram, né? Giram na empresa. Circulam na empresa. E que são recebíveis no curto prazo. O que é curto prazo? É importante agora entender o prazo. Prazo é até 1 ano após o encerramento do exercício. Importante isso, porque muita gente aprende errado, fala apenas em 1 ano. Só que existe uma norma técnica da contabilidade que fala que é 1 ano após o encerramento do exercício. Porque senão eu ficaria com um balanço meio que flexível. Então eu olho, por exemplo, se eu tenho uma dívida, hoje nós estamos em maio, se eu olho para uma dívida em setembro do ano que vem, ela vai ser classificada no circulante, porque ela está em 1 ano após o encerramento do exercício. O encerramento do exercício desse ano é 31 de dezembro.
Então tem que estar atento a isso. O que é que vai ser longo prazo? Após um ano, ou seja, após 2022. Janeiro de 2022 em diante é longo prazo. Isso que a gente tem que estar preocupado. Então, visto isso, então, um ativo não circulante são contas que, por sua natureza, fazem parte da estrutura da empresa. Móveis, imóveis, veículos, e que são recebíveis no longo prazo, né? Como eu falei, após um ano do encerramento do exercício. Né? X+2, ou seja, lá, no nosso caso, 2022. O ativo não circulante, ele é dividido em 4 grupos. Realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível, que eu já vou comentar. Agora, também só queria destacar aqui, por exemplo, que a gente tem que raciocinar em cima do que está acontecendo. Por exemplo, se alguém perguntar assim, mas olha, veículo, ele é não circulante, né? Ele está ali no imobilizado, ele é não circulante. Mas se veículo, por acaso, fosse de uma loja de carros, né? Uma loja de carros, aí é diferente, né? O carro passou a ser estoque, mercadoria para venda, aí ele vai estar no circulante. Isso são exceções, né? Normalmente são exceções, mas eu tenho que raciocinar em cima do que está acontecendo. Aí eu classificaria como circulante. Ele não seria não circulante, porque ele não é estrutural da empresa. Ele está ali para ser vendido. Essa é uma outra característica. Então, o que é realizável a longo prazo? São contas que têm prazo de recebimento de longo prazo. Ou seja, após um ano do encerramento do exercício. Então, se eu faço uma venda e essa venda vai ser recebida lá em 2022, né, ou parcelas dela, se eu fizer, por exemplo, em 36 parcelas, algumas parcelas vão estar registradas para serem recebidas há mais de um ano após o encerramento do exercício. Então, lógico que ninguém vai receber no futuro, né? Senão teria aquele filme De Volta para o Futuro. A pessoa vai para o futuro e recebe de volta. Não. Conforme o tempo for passando, essas contas vão sendo reclassificadas para o circulante. Mas no momento atual, elas estariam no não circulante, aonde na conta clientes a receber longo prazo, realizável a longo prazo. Uma coisa interessante é que clientes a curto prazo, eu não preciso colocar clientes a curto prazo, eu boto clientes. Mas clientes a longo prazo eu preciso colocar clientes a longo prazo, para poder diferenciar os dois. Investimentos são contas destinadas a ações de outras empresas. Né? Uma empresa, quando a gente fala em investimento para a empresa, a gente não está falando de investimento para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Normalmente quando a gente fala em investimento assim, a gente fala em aplicações. Né? E se forem aplicações de curto prazo, estarão no circulante, né? Curto prazo, e a gente vai colocar aplicações de curto prazo. Porque a palavra investimento para uma empresa é quando ela está se estruturando, ela está tendo uma visão estratégica de negócio. Por que uma empresa compra ações de outra empresa? Porque ela quer, muitas vezes, ter uma influência sobre essa empresa, ou ela quer controlar essa empresa. Lá no passado, as empresas entendiam que deveriam dominar toda a cadeia produtiva. Então, é sabido que Ford, né, queria o pneu. O pneu é importante para um automóvel. Né? Então ele veio aqui no Brasil, criou uma cidade chamada Fordlândia. Quem quiser digitar no Google, depois colocar Fordlândia. E ele foi lá tirar a borracha do látex para fazer o pneu. Só que quebrou a cara porque a região era inóspita para o americano, não deu certo, e depois veio a borracha sintética e o pneu deixou de ser feito daquela forma. Mas o que chamou a atenção é que é difícil para uma empresa dominar todas as áreas de conhecimento. Ela tem uma coisa que ela é boa em fazer, é o core business dela. Então, ela passou a fazer o seguinte, ela passou a comprar ações de outras empresas para poder, às vezes, controlar outra empresa, ter poder de mando sobre outra empresa, ou às vezes ser uma parceira. Então, por exemplo, uma empresa automobilística, ser dona de uma empresa que vende pneu, ou ser parceira, coligada, quer dizer parceira, de alguém que vende pneu, não, é interessante. Eu estou mantendo um fluxo garantindo um estoque de pneus para os meus veículos. Né? Então, essa é a ideia de investimento. Uma outra possibilidade de investimento são ativos que estejam gerando renda através de aluguel. Atenção, não é normalmente uma atividade da empresa ganhar dinheiro com um aluguel do imóvel ou de algum equipamento. Mas pode acontecer de isso ser necessário. Imagina uma empresa que tenha lá uma loja,
ou várias lojas, e resolva enxugar, né? E não queira se desfazer dos seus imóveis, porque pensa depois em reabrir lojas. Então ela faz o seguinte, ela aluga. Estes imóveis vão sair do imobilizado, porque não são mais imóveis estruturais, e vão entrar na conta de investimento. Eles vão ser transferidos para o investimento, porque estão gerando renda. Então, imóvel para aluguel é uma coisa, imóvel para uso é outra coisa. Tá? Isso vale, né? Se está gerando renda, é porque ele está tendo uma finalidade de investimento. Imagine também uma empresa que queira no futuro fazer uma ampliação e compra um terreno enorme, só que aquele terreno não está sendo usado, então ela aluga o terreno até que no futuro ela vá ocupar o terreno. Então há possibilidades, aí é investimento. Imobilizado, outrora chamado de permanente, né, alguns chamam de ativo fixo, são os itens patrimoniais que compõem a estrutura da empresa. Móveis, imóveis, equipamentos, veículos. Normalmente esse ativo ele é controlado item a item. Coloca-se até uma plaquinha, né, chamada placa de controle patrimonial, para saber aonde está o item. Né? Então, cada conta, né, conta para móveis, conta para imóveis, conta para equipamentos, conta para veículos, né, e cada tipo vai ter sua conta. Até porque também não podemos esquecer que cada tipo vai ter sua depreciação, que vai estar junto, a depreciação acumulada vai estar junto. Okay? E, finalmente, o intangível, que é o grupo dos bens e direitos intangíveis. Né? Então, o ativo não circulante ele precisa apresentar esses 4 grupos. Mas se não tem, eu não preciso colocar. Né? Então, se não tem, eu não preciso colocar. Eu posso deixar, se tem, eu posso botar 0. Mas se tem, é muito importante colocar o grupo, porque vai ser utilizado este conhecimento mais adiante. E as contas do passivo? As contas do passivo, e aí estamos falando, agora vamos falar do passivo exigível, né? São obrigações. Né? O passivo circulante são as obrigações de curto prazo, até 1 ano após o encerramento do exercício. Fornecedores. Tá? Aí fornecedores, se as minhas parcelas estão até 1 ano, fornecedores de curto prazo, só fornecedores. Se eu tenho parcelas a vencer acima de 1 ano após o encerramento, 2022, eu vou lá e registro em fornecedores a longo prazo, que aí vai para o passivo não circulante. Tá uma questão de temporal aí para registrar. Eu faço questão apenas de colocar o patrimônio líquido, né, dentro daquela ideia, né, que o PL também é um passivo não exigível, né, porque ele pertence ao sócio. Tá? Assim, como eu disse, a classificação do passivo é em grau de exigibilidade. Se eu quiser colocar total do passivo mais PL, tudo bem, mas muito possivelmente vai se encontrar apenas total do passivo. Então, esse é um exemplo, né, que a gente tem. A gente vê aqui, né, o circulante, aqui ativo circulante. Vemos uma conta aqui, disponibilidade. Essa disponibilidade, gente, quer dizer caixa mais bancos, né, e investimentos de curtíssimo prazo, até 90 dias. Contas a receber, que poderia ser clientes. Estoques, vejam que já estão ordenados na forma de liquidez. Depois impostos a recuperar, que é o caso, né, da recuperação de ICMS e tal. Despesas antecipadas, né, que são aqueles despesas que eu já paguei e tenho direito a receber. Aí tem um outros, né? Não gosto muito da palavra, mas está aí um outros para dizer que é a possibilidade. Depois, olha, o não circulante. Não circulante dividido em realizável a longo prazo, né? Aí tem várias contas, aí é interessante sempre colocar em negrito, que é o grupo, e investimento, e imobilizado e intangível. Aqui não houve a subdivisão, mas poderia ter. E o passivo, basicamente, o passivo circulante, o passivo não circulante e o PL. Então essa é a estrutura, né? Essa é a estrutura do balanço patrimonial, data e assina. Pode acontecer de você, aqui nós estamos vendo, o valor é R$ 547.021. Pode acontecer, se o valor for muito alto, né, normalmente bilhão, você colocar aqui, né, do lado, colocar que o balanço está em 1.000 ou em milhões, para poder simplificar os números ali. Então, nas SA é muito comum, que aí você faria a leitura do número mais, né, o que está aqui registrado. Então, esse é o nosso balanço patrimonial.
Agora vamos falar da DRE, né? É o outro relatório, também, né? Um relatório que evidencia as operações de uma empresa que estão gerando lucro ou prejuízo, considerando um determinado período do tempo. É um espelho da conta ARI, ou seja, eu olho para a conta ARI, eu vou pegar as informações ali na conta ARI, né? Só que ela é relatório, vai ter assinado pelo contador, assinado pelo gestor, tem data, tem um outro formato, né? E entram então as contas de receita, custo e despesa. Como é que eu vou montar a minha DRE? Né? Minha DRE ela vai ter a receita operacional bruta, né? Aí eu tenho venda de produtos, né? Mercadorias e serviços, aí produtos se fossem industrializados, né? Uma separação. Aí eu vou ter as deduções, né? As deduções da receita bruta e vou chegar à receita operacional líquida ou receita líquida. Tiro o CMV, né? E chego ao resultado operacional bruto ou lucro bruto ou resultado com mercadorias. Aqui não é resultado com mercadorias porque tem serviço também, mas poderia ser. Aí eu vou tirar as despesas, eu vou agrupar as despesas agora, despesas com vendas, despesas administrativas. Vou agrupar despesas financeiras e receitas financeiras, né? Vou agrupar. E aí vou chegar a outras receitas e despesas que não são operacionais. Por exemplo, uma receita ocasional, venda de sucata. Uma despesa ocasional, uma enchente. Né? Aqui não são mais operacionais. Antigamente a gente usava o termo não operacional, mas aí foi retirada essa terminologia. Mas para a gente entender isso, é o não operacional, é o que é ocasional, né? Não acontece sempre. E aí eu chego ao resultado antes do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Tiro o imposto e chego ao que a gente chama de resultado líquido ou lucro líquido do período. Então, essa é a estrutura da minha. Né? As despesas, então, são classificadas, aí é importante, eu vou agrupar as despesas, então eu vou somar as despesas em administrativas, vendas e financeiras. Né? Se a gente bem, a gente vê aqui que as receitas e despesas financeiras elas vão aparecer depois, né? Aqui não estão diversas, mas elas aparecem depois, elas não aparecem aqui em cima, tá? Porque não é natural que uma empresa do comércio é uma atividade financeira é uma atividade que não é natureza dela, então ela não vai para o topo. Ali pode ter receita com serviço e receita com material, mas a receita financeira ou despesa financeira vão estar juntas, lá embaixo, tá? Junto ou logo após as despesas com vendas. Bom, chegamos ao filé mignon, né, dessa temporada, né, que é falar de balanço patrimonial e DRE. Justamente, por que é o filé mignon? Porque daqui em diante dá uma dimensão, né, depois que eu sei ler o balanço patrimonial e DRE, eu consigo fazer análise das demonstrações, eu consigo tomar decisões de investimentos, eu consigo enxergar decisões de gestão na empresa. Por isso que é muito importante entender como funciona, né? Como é que se faz o balanço patrimonial DRE. Né? Lembrando que tudo começa lá com o lançamento contábil, né? A identificação do fato contábil. O fato contábil ele vai ser lançado, ele vai ser registrado segundo a metodologia das partidas dobradas. Para isso, nunca vou esquecer que eu tenho uma ferramenta muito importante, que é o manual, né, do sistema contábil, que é o plano de contas. Ele me ajuda a classificar a conta. Eu classifico a conta, lanço a conta no meu sistema contábil, que a maior parte dele hoje em dia está informatizado. Eu vou informatizado, vou lançando dia a dia, né? Cronologicamente vou lançando os fatos contábeis. Muitas vezes vou lançando de uma forma até repetida, ou seja, de uma forma mais rápida, mas vou lançando, né? Sempre apoiado em documentos. Ao final do período faço a apuração do resultado do exercício, eu uso o balancete de verificação para ver se estou correto, faço a apuração do resultado do exercício, transfiro lucro ou prejuízo para dentro lá do balanço, né, para dentro das contas patrimoniais, encerro os lançamentos e aí sim procedo ao levantamento das demonstrações. Né? Procedo, faço o balanço patrimonial, faço a DRE,
demais demonstrações para quem é obrigatório, assino, né, dato e pronto. A partir daí vou dar andamento a outras operações, que seria a análise das demonstrações, que aí eu, como disse, vou tomar outras decisões, e um outro processo, que é outra técnica contábil, que é a revisão de tudo isso, que é a auditoria, que não é obrigatória para pequenas, médias empresas, mas é um processo interessante, que é um processo de revisão de tudo isso para dar conformidade a tudo que foi feito. Ok? E agora ficamos aí com as nossas dúvidas, críticas, né, e sugestões.